Você já reparou que, mesmo tentando cuidar da saúde, existe algo que parece não se encaixar? Aquela sensação de que o corpo está mais lento, de que o sono não revigora como antes, de que acordar leve se tornou um privilégio distante? Pois é, muitas vezes, a resposta não está em grandes erros, mas em pequenos costumes diários, especialmente à noite, quando acreditamos estar fazendo tudo certo, mas o organismo está sendo sabotado em silêncio. E o mais curioso é que esse hábito parece completamente inofensivo, algo que muita gente faz acreditando que ajuda o corpo a relaxar antes de dormir. Só que, na verdade, é exatamente nesse momento que a sabotagem começa. Durante o dia, o corpo está em movimento, queimando energia, equilibrando hormônios, processando nutrientes. Mas à noite, ele entra num modo de regeneração profunda. O metabolismo desacelera, o fígado trabalha para eliminar toxinas, o coração ajusta o ritmo e a pressão, e as células iniciam o processo de reparo. É como se o corpo fosse uma casa silenciosa, onde cada órgão faz sua parte para limpar, restaurar e se preparar para o novo dia. Só que esse processo natural precisa de uma condição essencial: tranquilidade interna. Quando interferimos nisso, mesmo com um costume aparentemente simples, desorganizamos toda essa harmonia. Talvez você esteja pensando, mas eu só como um lanchinho leve antes de dormir? Isso não pode ser tão ruim assim, pode? E é justamente aí que mora o problema. Comer qualquer coisa, mesmo pequena, depois que o corpo já começou a se preparar para o sono, muda completamente a dinâmica interna. O estômago precisa voltar a trabalhar, o fígado precisa liberar mais bile, o pâncreas produz insulina, e com isso, o sistema metabólico inteiro perde o ritmo noturno. O sangue, que deveria estar fluindo com calma para o coração e o cérebro, se concentra novamente na digestão. O resultado? O coração trabalha mais do que deveria, o sono se torna mais leve, a digestão fica lenta e o corpo amanhece mais cansado e inchado. É um efeito dominó silencioso. Esse costume inofensivo interrompe o jejum natural noturno, bagunça os níveis de colesterol, aumenta a retenção de líquidos e até interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. O corpo entende que ainda não é hora de descansar, e o metabolismo, que deveria estar queimando gordura e reparando tecidos, entra em modo de alerta. Com o tempo, isso leva a um desequilíbrio crônico que muitos interpretam como envelhecimento natural. Mas não é envelhecimento. É desorganização metabólica causada por um hábito simples, repetido noite após noite. E o mais impressionante é que o corpo tenta avisar. Ele mostra sinais sutis, que a maioria ignora. O inchaço ao acordar, a sensação de boca seca, a digestão pesada, o sono picado, o cansaço que não passa. São alertas do organismo tentando dizer: eu preciso de pausa, não de mais combustível. Quando a gente insiste em alimentar o corpo tarde demais, ele perde o momento de regenerar. É como se você tentasse limpar a casa enquanto alguém continua entrando e espalhando sujeira. O corpo até tenta se equilibrar, mas nunca consegue terminar o serviço. Agora, imagine o impacto disso no coração. Quando você come tarde, o sangue fica mais denso, o sistema circulatório precisa bombear com mais força e a pressão tende a oscilar. Durante o sono, o coração deveria desacelerar, mas com o sistema digestivo ativo, ele é forçado a manter um ritmo de vigília. Isso, repetido por meses ou anos, pode causar pequenas inflamações silenciosas, aumentando o risco de colesterol alto, placas de gordura nas artérias e até arritmias noturnas. E tudo começa com algo que parece inofensivo, apenas um lanchinho antes de dormir. Mas o que faz esse hábito ser tão enganoso é o conforto emocional que ele traz. Muita gente associa esse momento ao relaxamento, ao prazer de encerrar o dia. É quase um ritual. Abrir a geladeira, pegar algo rápido, sentar no sofá e aproveitar o silêncio da noite. Só que biologicamente é o oposto do que o corpo precisa. O sistema digestivo não quer mais trabalhar. Ele quer descansar. O fígado quer filtrar, não processar gordura. E o cérebro quer desligar, não lidar com glicose subindo no sangue. Quando desrespeitamos esses sinais, criamos um ciclo vicioso. Dormimos mal,
Acordamos lentos, sentimos mais fome no dia seguinte e, sem perceber, repetimos tudo de novo. Outro ponto que poucos conhecem é o papel da temperatura corporal. À noite, o corpo naturalmente esfria para induzir o sono profundo, mas a digestão gera calor interno, e esse pequeno aumento de temperatura é suficiente para prejudicar a liberação da melatonina. Por isso, quem janta muito tarde ou belisca antes de dormir tende a demorar mais para pegar no sono, acordar durante a madrugada e ter sonhos agitados. É o organismo tentando equilibrar um sistema que foi ativado na hora errada. E não é só o que você come, é também o quando. Mesmo alimentos saudáveis como frutas, cereais integrais ou leite morno, quando consumidos tarde da noite, podem causar esse efeito. O problema não está no alimento em si, mas no horário. O corpo tem um relógio biológico, e ele entende que após determinado momento, o sistema digestivo precisa parar. Desrespeitar esse relógio é como tentar dirigir um carro com o motor frio. Ele até liga, mas gasta mais combustível e se desgasta muito mais rápido. Talvez agora você esteja se perguntando: então o que devo fazer à noite para não sabotar meu corpo? E essa é a parte mais importante, porque o segredo não está em eliminar tudo, mas em restaurar o ritmo natural do organismo. E existe uma forma simples, natural e prazerosa de fazer isso. Mas antes de revelar qual é, eu quero que você reflita. Há quanto tempo você tem esse costume? Quantas noites seguidas seu corpo tenta se recuperar, mas é interrompido por uma pequena escolha, aparentemente inofensiva? A partir de agora, tudo vai começar a fazer sentido. A sabotagem silenciosa do corpo à noite. Quando o sol se põe e o corpo começa a se preparar para o descanso, um processo extraordinário acontece por dentro, e quase ninguém percebe. O coração diminui o ritmo, o fígado entra no modo de limpeza, os vasos relaxam e o cérebro se reorganiza. É o momento mais importante para o equilíbrio interno. Só que, quando o costume noturno de beliscar algo ou comer só um pouquinho antes de dormir se repete, toda essa sinfonia interna é interrompida. E o resultado é um corpo confuso, cansado e inflamado, mesmo que, do lado de fora, tudo pareça normal. A ciência explica isso de forma muito clara. Quando você se alimenta à noite, especialmente após as 21 horas, há um aumento expressivo da insulina, o hormônio que regula o açúcar no sangue. Só que à noite, o corpo é naturalmente menos sensível à insulina. Isso significa que o alimento ingerido é mais facilmente transformado em gordura, e menos energia é usada. A digestão fica lenta, e o corpo passa a armazenar o que deveria eliminar. É por isso que tantas pessoas dizem: eu quase não como nada e mesmo assim engordo. O problema não está na quantidade, mas no horário, e no tipo de estímulo metabólico que esse costume cria. Além disso, estudos recentes mostram que o fígado tem um relógio próprio, um sistema de tempo interno que regula a liberação de enzimas, bile e hormônios. Quando você come tarde, o fígado é forçado a sair do modo de limpeza e entrar novamente em modo de digestão, interrompendo o processo de detoxificação natural. Isso aumenta a produção de colesterol ruim, LDL, e reduz a capacidade do corpo de eliminar o excesso de gordura no sangue. Com o tempo, essa desregulação contribui para o acúmulo de gordura visceral, inflamações e pressão alta, tudo causado por um costume aparentemente inofensivo. Mas os efeitos não param por aí. O intestino também sofre. Quando o sistema digestivo é forçado a trabalhar tarde da noite, a microbiota intestinal, aquelas bactérias benéficas que ajudam na digestão e na imunidade, perde o ritmo. O intestino precisa de períodos de jejum para se regenerar e equilibrar suas colônias de bactérias boas. Quando isso não acontece, há maior fermentação, gases, distensão abdominal e, com o tempo, até dificuldade em absorver nutrientes. É por isso que muitas pessoas acordam com o abdômen inchado ou com desconforto, mesmo sem exagerar na alimentação. E o sono? Ele é o primeiro a ser afetado. Quando você come tarde, o corpo passa parte da noite digerindo e não descansando. A liberação de melatonina é atrasada, o sono profundo é reduzido e o descanso verdadeiro se torna quase impossível. No dia seguinte, o corpo tenta compensar a falta de energia com mais fome.
especialmente por alimentos doces e calóricos. É um ciclo metabólico perigoso. Cansaço, fome, açúcar, novo pico de insulina e mais acúmulo de gordura. O corpo, que deveria estar se curando durante o sono, vive em um estado constante de reparo interrompido. Agora, o que torna isso tão traiçoeiro é que o impacto é lento. Você não percebe de um dia para o outro. É como uma goteira que desgasta uma pedra, aos poucos, silenciosamente, até que um dia o corpo começa a dar sinais mais sérios. Colesterol alterado, glicose subindo, cansaço persistente, pressão oscilando, sono leve. Tudo isso começa a se conectar e você finalmente percebe que aquele pequeno costume noturno está custando caro demais. Mas existe uma boa notícia. O corpo é incrivelmente inteligente e resiliente. Quando você dá a ele a chance de voltar ao seu ritmo natural, ele responde rapidamente. Bastam poucos dias sem essa sobrecarga noturna para que o sono melhore, a digestão fique mais leve, o inchaço reduza e o humor comece a se estabilizar. O metabolismo volta a funcionar de forma mais eficiente e, de quebra, o coração agradece. Um dos segredos está em respeitar o intervalo entre a última refeição e o momento de dormir. O ideal é dar ao corpo pelo menos 2 a 3 horas de digestão antes de deitar. Esse simples ajuste permite que o fígado volte ao seu ciclo de limpeza, que a circulação flua sem esforço e que o coração desacelere naturalmente. Além disso, o corpo passa a produzir hormônios importantes de forma equilibrada, como o GH, hormônio do crescimento, que ajuda na regeneração celular e na queima de gordura durante o sono. Outra dica poderosa é transformar o fim da noite em um ritual de relaxamento e não de alimentação. Substitua o lanche por um chá leve, como camomila, erva cidreira ou hibisco, que ajudam o corpo a entrar no modo noturno. Evite telas muito próximas da hora de dormir, pois a luz azul dos dispositivos inibe a melatonina, atrasando o sono. Um pequeno ajuste na rotina pode gerar uma transformação enorme no metabolismo e na sensação de bem-estar. E lembre-se, o problema não é o alimento em si, mas o conflito entre o seu relógio biológico e o seu costume. O corpo é regido por ciclos, e respeitar esses ciclos é a chave para envelhecer com vitalidade. O coração, o fígado, o cérebro, o intestino, todos dependem de períodos de repouso profundo para se regenerar. Quando você oferece isso, naturalmente o colesterol se equilibra, a circulação melhora e o corpo inteiro começa a trabalhar a seu favor. Agora pare um instante e pense: quantas vezes você acreditou que estava cuidando de si, mas na verdade estava apenas alimentando o cansaço? Quantas noites você trocou o descanso por um pequeno prazer momentâneo que, aos poucos, drenou sua energia? Pois é, o corpo fala, e quando a gente aprende a escutar, ele retribui com força, clareza e saúde. Por isso, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se em algum momento você se identificou com esses sinais, ou percebeu que também pode estar cometendo esse erro sem saber, aproveita agora para se inscrever aqui no canal. Assim você continua recebendo essas orientações que ajudam a cuidar da sua saúde de forma natural, sem depender de remédios. E mais importante, compartilhe nos comentários se esse é um hábito que você também tem à noite. Isso pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo sem perceber. Como reverter o hábito que sabota seu corpo? Agora que você já entendeu o que acontece dentro do seu corpo quando esse costume noturno se repete, é hora de descobrir como mudar esse padrão de forma simples, natural e prazerosa. A primeira coisa que precisa ficar clara é que não se trata de uma proibição, e sim de um realinhamento. O corpo humano é como um relógio que, quando funciona em harmonia, distribui energia, hormônios e nutrientes no momento certo. Quando você volta a respeitar esse ritmo, ele responde rapidamente, e o resultado é visível, não apenas no espelho, mas na disposição, no humor e até na clareza mental. A transformação começa com uma decisão consciente: encerrar o ciclo do dia de forma calma e intencional. Em vez de associar o fim da noite à comida, comece a associá-lo ao descanso. Experimente fazer disso um ritual de autocuidado. Se a fome aparecer, em vez de alimentos pesados,
Prefira algo leve e que não interfira na digestão, como uma infusão morna de gengibre com hortelã, que ajuda o fígado a metabolizar melhor as gorduras e estimula a circulação. Outra excelente opção é o chá de camomila com limão, que acalma, reduz a ansiedade e prepara o corpo para um sono reparador. Esse pequeno gesto sinaliza ao corpo que o dia acabou e que agora é hora de reconstrução, não de trabalho digestivo. Quando essa mensagem é repetida todas as noites, o organismo cria um novo padrão biológico. O metabolismo se ajusta, o intestino volta a funcionar de forma ritmada e o corpo finalmente entra em modo de limpeza e regeneração. É aí que o milagre silencioso acontece. Você acorda mais leve, com o abdômen desinchado, a mente mais clara e a sensação de bem-estar que há muito tempo não sentia. Outro ponto essencial é cuidar do ambiente noturno. A luz, o som e até a temperatura do quarto influenciam diretamente os hormônios que controlam o metabolismo e o sono. Uma dica poderosa é reduzir as luzes brancas e frias à noite, substituindo por tons amarelados e suaves. Isso ajuda na produção natural de melatonina, o hormônio do sono, e favorece a queima de gordura durante a madrugada. Sim, o corpo queima gordura enquanto dorme, mas só quando o sono é profundo e restaurador. Evite também o uso de telas nos 30 minutos que antecedem o sono. O excesso de estímulos visuais e sonoros ativa o sistema nervoso simpático, mantendo o corpo em estado de alerta. É como se o organismo acreditasse que ainda é dia, e o resultado é um sono leve, fragmentado e sem qualidade. Quando você se desconecta e permite que o corpo entre no ritmo natural da noite, o coração desacelera, o fígado desintoxica e o metabolismo começa a funcionar de forma silenciosa e precisa, como uma orquestra bem afinada. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que o corpo não guarda mágoas. Mesmo depois de anos de hábitos desregulados, ele está sempre pronto para recomeçar. A cada noite em que você respeita o seu descanso, a cada vez que escolhe não sobrecarregar o sistema digestivo antes de dormir, o corpo te recompensa com mais energia, mais equilíbrio e mais vitalidade. Você percebe o retorno na pele, na digestão, no humor e até na lucidez das manhãs. É uma verdadeira reconexão com a sabedoria natural do seu organismo. Agora imagine o impacto disso no longo prazo. Um sono profundo e reparador regula os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, reduz inflamações, ajuda o corpo a controlar a glicose e protege o coração. Além disso, melhora a memória e fortalece o sistema imunológico. É como se, enquanto você dorme, uma equipe silenciosa de reparadores internos trabalhasse para restaurar cada parte do seu corpo. Tudo o que você precisa fazer é não atrapalhar esse processo com um costume aparentemente inofensivo. Por isso, a próxima vez que sentir vontade de comer à noite, respire fundo e pergunte a si mesmo: estou com fome de alimento ou de descanso? Às vezes, o corpo pede comida, mas o que ele realmente precisa é de paz. E quando você oferece isso, a transformação é profunda. Aos poucos você percebe que o corpo se torna mais leve, a mente mais serena e a energia mais estável. Você acorda disposto, o coração trabalha com mais tranquilidade e o metabolismo volta ao ritmo ideal. Não é sobre dieta, é sobre ritmo. É sobre entender que a verdadeira saúde começa quando respeitamos o tempo interno do corpo. Comer bem é importante, sim, mas respeitar o intervalo entre o dia e a noite é o que realmente determina se o que você come vai se transformar em energia ou em inflamação. E essa é uma das chaves para envelhecer com vitalidade e lucidez. Portanto, se você se identificou com esse conteúdo, se sentiu que ele abriu seus olhos para algo que parecia pequeno, mas que estava sabotando seu corpo há anos, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Muita gente vive cansada, inchada e desanimada, sem imaginar que o problema está em um costume simples e noturno. E juntos, podemos transformar esse conhecimento em uma corrente de saúde e consciência. E antes de ir embora, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui você aprende a cuidar da sua saúde de forma natural, respeitando o ritmo do corpo e entendendo os sinais que ele te dá.
Deixe também nos comentários se você costuma comer algo à noite e se percebe diferença quando muda esse hábito. Eu leio cada comentário com carinho, e é a partir deles que a gente prepara os próximos vídeos. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não substituem o aconselhamento médico profissional. Sempre procure orientação de um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer mudança na sua rotina alimentar ou de sono. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.